Queridos irmãos, boa noite, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos então falar de amor e sexualidade e os nossos relacionamentos afetivos. O amor e a sexualidade se encontram e são parte intrínseca e principal, na verdade, do grande ciclo da vida. E nós estamos imersos na perfeição da obra divina, e assim jornadeamos pelos caminhos da evolução. Tudo evolui dentro de um grande ciclo contínuo. Vamos então ver onde nós nos situamos dentro desse grande ciclo que se repete continuamente nos rumos da perfeição. Esse ciclo se realiza através de forças de evolução. Essas forças de evolução são impulsos que nós sentimos, que todos os seres sentem, do qual tudo e todos participam. São impulsos para a união, e esses impulsos para a união formam e significam as forças de atração que nós já discorremos na nossa primeira palestra. Existem também os impulsos para a transformação. Os impulsos para a transformação são as forças de expansão. Então, tudo evolui dentro desse grande ciclo, com as forças que fazem com que os seres se através dessa atração cria-se, e depois da criação e dentro da criação recomeça o impulso para a transformação e o ser se expande. Então é como uma grande respiração, é uma grande inspiração e expiração. É um grande movimento de agregar e de criar, e um movimento de se transformar naquela forma e de se expandir em seguida. Então, essas nossas experiências de união e de transformação criam como que um acervo de memórias, que são códigos. E esses códigos ficam armazenados em nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E esse acervo compõe a história evolutiva do nosso espírito. E a cada encarnação nós agregamos mais criações que se transformam nesses códigos e que vão sendo armazenados em forma de códigos. Que códigos são esses? São como que informações, mas não são informações verbais. São informações eletromagnéticas. Então, todas as nossas experiências criativas e nossas experiências de transformação de nós mesmos se armazenam e, de alguma forma codificada, se recolhem no momento em que nós terminamos uma jornada corpórea, elas se recolhem para o nosso perispírito e ali ficam para serem utilizadas em uma nova experiência dentro desse ciclo. E ao nascermos novamente, nós tomamos desse acervo aquelas memórias que são importantes, que são significativas para a tarefa de vida que nós vamos desenvolver naquela encarnação. E aí, então, nós atraímos o ambiente, os pais, a situação na qual nós vamos poder usar aquele acervo e acrescentar novas experiências. E isso se faz quando nós nos condensamos e entramos num processo a partir da orientação do nosso perispírito, da criação de um novo corpo dentro do útero da nossa mãe, com material que nos é colocado à disposição pelo nosso pai e pela nossa mãe.
E assim nós iniciamos uma nova jornada. E nesse ciclo de criação, transformação através de experiências, um novo recolhimento daquilo que coletamos e uma nova transformação, nós vamos dentro desse ciclo, dessa respiração da vida. Então, essa respiração se faz através das forças evolutivas da sexualidade humana. E recordando essas forças, a sexualidade é composta de energias masculinas, que são energias expansivas, ativas, propulsoras, emissoras, e que impulsionam a uma orientação, a uma ação transformadora, uma ação de transformação. E as energias femininas, que são receptivas, passivas, acolhedoras, mantenedoras, e cuja orientação é a integração, o acolhimento, a união. Vejam bem que nós estamos falando de energias. Essas energias de característica masculina, que seriam as forças de transformação, e as energias femininas, que são as forças de acolhimento, de criação, elas estão presentes tanto no homem como na mulher. É só uma questão de, em determinado momento da encarnação de um espírito, em um corpo, em uma fisiologia de características genésicas masculinas, como vão aparecer, como vão se compor essas energias. Numa orientação coerente, há uma predominância dos impulsos masculinos e mas há também os impulsos femininos. Numa orientação coerente para o nosso estágio, nós teríamos num corpo feminino, num corpo de mulher, uma predominância de energias femininas e também a composição das energias masculinas. A nossa destinação é que nós, através das experiências evolutivas nos vários corpos, nós venhamos a possuir um equilíbrio entre essas forças. E que sejamos e que tenhamos em sua plenitude as forças masculinas e as femininas, mesmo que nós tenhamos o corpo de um macho ou de uma fêmea no sentido animal. Então, mas no nosso estágio, nós estamos nesse caminho em que a nossa sexualidade nos impulsiona sempre a união e a integração, e essa união e integração, que seria a integração das forças, ela vai se realizando dentro de nós através das nossas trocas com o meio ambiente. Então, nós estamos num estágio onde nós temos ainda predominâncias, dependendo da nossa fisiologia. Mas a nossa fisiologia, ela não é a nossa sexualidade. A nossa sexualidade é a composição de energias que nos anima em termos de qualidades espirituais. E o Espírito André Luiz bem coloca essa feliz denominação, que quando nós falamos de energias sexuais, estamos falando de qualidades energéticas. E aí elas se manifestam num corpo de mulher ou num corpo de homem. E à medida que evoluímos, nós vamos integrando essas forças, vamos fazendo essa união de forças dentro de nós, e para isso, nesse estágio, nós fazemos isso através de parcerias, através dos nossos contatos com os nossos semelhantes e com todo o ambiente que nos rodeia. Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, nos traz essa ideia. Examinado como força atuante
da vida à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força do amor gerada pelo amor infinito de Deus. E através dessas trocas, então, essa palpitação em tudo, e principalmente no tópico de hoje, em nós, já na categoria de seres humanos, através dessas trocas, então, nós vamos caminhando na direção da plenitude, do contato e do desenvolvimento em nós do amor divino. Então, nós temos uma evolução crescente e gradativa da nossa espiritualidade, da nossa sexualidade. A sexualidade no sentido amplo daquilo que nós colocamos no nosso acervo de experiências espirituais, nas nossas conquistas qualitativas nesse setor, né? Então, essa evolução, ela se faz dessa forma. Inicialmente, nós temos uma predominância dos impulsos sexuais instintivos. Então, na nossa evolução, nós partimos primeiramente do desenvolvimento das sensações. Isso que nós estamos falando, os impulsos sexuais instintivos, eles existem desde que os seres se tornaram assexuados. E nós, então, evolutivamente, no início da escala dos relacionamentos humanos, nós temos essa predominância. Depois nós vamos para uma gradativa orientação dos instintos para a aquisição de formas mais avançadas de união por amor. E aí entramos no terreno dos sentimentos, da consciência dos sentimentos. Depois nós chegamos ao desenvolvimento de uma integração interna e uma expressão espontânea das qualidades do amor divino. E esse é um contínuo de sexualidade. Essa é uma visão espírita muito particular, porque não faz uma separação entre a questão da nossa sexualidade e da nossa espiritualidade. Tudo é evolução dentro das leis divinas. Não há separação. E vamos então ver como é que seriam, brevemente, repassarmos o que seriam os instintos, para depois então chegarmos aos nossos relacionamentos afetivos. Os instintos são heranças de nossas vivências no mundo animal. Os instintos são qualidades eletromagnéticas orientadas pelo acervo de memórias armazenados pelo espírito. Então nós temos armazenados e já se manifestam espontaneamente em nós, desde que nascemos, os instintos que foram evoluindo através das trocas no mundo animal e depois na nossa passagem para seres humanos. Por exemplo, nós temos o instinto da preservação. Então é instintivo que nós cuidemos de nós e que nós queiramos preservar a nossa vida de encarnados. Esse é um dos instintos. Temos várias forças que não precisam ser raciocinadas. Elas nos impulsionam e já estão nos mecanismos das memórias. Então, quando nós nascemos sexuados, nós nascemos com o impulso sexual, que seria, o impulso sexual é o impulso para a união criadora. Então, André Luiz nos diz que o impulso sexual, exprimindo o amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos de evolução.
Pelo instinto sexual, nós tendemos a nos agregar, a procurar uma parceria, a procurar uma troca de energias da sexualidade. Esse é um impulso que é natural. Ele tem por objetivo, nós vimos isso na nossa primeira palestra, esse impulso sexual, ele tem por objetivo a preservação da espécie. Então, ele surge em todos nós na vontade de realizarmos trocas para gerar novas formas de vida, para, no nosso caso, para a geração de filhos. E ele também tem um impulso, ele é um impulso que tendente a nos levar à nutrição, à troca energética que possa modificar e completar e aperfeiçoar as nossas energias de sexualidade. Então, não é só, o impulso sexual não é só para a procriação, ele é também para a nossa nutrição, para a nossa alegria, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar corpóreo e espiritual, dentro do sistema de trocas universais. O Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo, tem essa expressão muito interessante, que ele diz que o instinto que leva à união social representa o seguro de vida da humanidade. Se ele não existisse, a espécie humana se extinguiria. Então, é como um seguro de vida nosso. E no Livro dos Espíritos, nós temos uma colocação que é importante para nós não pensarmos que os instintos são algo que, vamos dizer, de valia menor, de valor menor na nossa vida. Eles estão sempre presentes. Nós vamos ver que na gradação dos nossos relacionamentos afetivos, o instinto sexual está sempre na base, ele sempre existe. Não poderá deixar de existir assim como ele existe naqueles que estão mais sublimados dentro da sua encarnação. Ele é um guia que nos impulsiona à realização de trocas, e ele nunca se engana. Nós vamos ver aqui, um pouquinho na frente, o que é que se engana. Não é um instinto. O instinto leva sempre aos seus objetivos. Ele impulsiona para que procuremos aqueles elementos de procriação ou de criação de novas formas, que podem ser artísticas, não é só criação de filhos, mas toda a criação do planeta, no terreno das criações artísticas, das criações mentais, intelectuais, das criações científicas, tem na base o instinto criador. Então, ele não se engana porque ele impulsiona sempre para esse progresso evolutivo. Então, a evolução das uniões afetivos sexuais, nós colocamos aqui uma citação, que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos neste domínio apenas sensações. À medida que nos dirigimos ao caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando, por fim, com as leis supremas, encontramos a iluminação e revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Este é André Luiz nos instruindo sobre essa trajetória, desde as sensações até a comunhão com a divindade, no livro Missionários da Luz.
Então, dentro dessa ideia, nós vamos colocar algo que nós abstraímos na nossa trajetória, quais são os estágios evolutivos dos relacionamentos. Então, nós temos sempre esse impulso de nos relacionarmos. Vamos ver os estágios. Primeiramente, eu vou colocar os 4 estágios que obedecem essa cronologia de evolução que os espíritos nos informaram, e posteriormente eu vou falar sobre cada um. O primeiro estágio é o predomínio das sensações. Então, nós denominamos esse estágio de o amor de fome. É quando nós nos relacionamos dentro desse princípio. Depois do estágio 2, nós temos um predomínio das emoções e paixões. É o amor de carências. No estágio 3, nós vamos para o predomínio da harmonia cristã e entramos no amor de comunhão. E no estágio 4, nós temos o predomínio do amor divino. Então, este seria o amor de plenitude. Isso nos coloca, né, com sinalizações de como é essa evolução. Aí vamos verificar, quando falamos em evolução, que nós estamos no meio desse contínuo. Todos esses estágios, talvez com exceção do item 4, nós temos presentes nos nossos relacionamentos afetivos aqui e agora. Então, nós vamos falar do aqui e agora. Existiu um caminho evolutivo, mas cada um de nós está dentro de um relacionamento, de uma parceria afetivo-sexual que pode ser encaixada predominantemente em um desses estágios. Talvez não seja possível para nós ainda agora estar no estágio 4, motivo pelo qual eu vou falar dos 3 primeiros. Então, vamos ao estágio 1. No estágio 1, nós procuramos, através da nossa sexualidade, dos nossos impulsos, o nosso parceiro. E a parceria se faz pelo predomínio das sensações. E nós chamamos isso um amor de fome. É semelhante ao amor que se manifesta primeiramente no bebê, porque nós repetimos no nosso crescimento a mesma trajetória. Só que muitos de nós, quando chegam à idade adulta, ainda estão presos a um tipo de relacionamento afetivo, né? Então, estabelecemos relações afetivos sexuais do que eu chamo de amor de fome. Vejamos o que é o amor de fome. O amor de fome é aquele em que um procura o outro para satisfação de necessidades físicas e para sensações. Não existe ainda uma evolução de um sentimento de amor naquela procura. Então, o impulso sexual, o impulso a procura do parceiro é mais baseada nas energias do instinto do que nas energias dos sentimentos. Então, o que origina o encontro e a parceria afetiva sexual é baseado nas energias do instinto. Então, falam mais alto, por exemplo, a questão das formas. Então, nessa procura, né, as justificativas das ações são baseadas em mitos sobre necessidades masculinas e femininas. Quando a procura do parceiro é baseado nas energias do instinto, então aspectos exteriores são importantes. Não se desce ao terreno da parceria espiritual, aquela que
está mais baseada nas qualidades espirituais do parceiro. Então, a questão das formas, os corpos físicos, ficam muito importante. Esse tipo de amor de fome é muito incentivado hoje em dia pela nossa mídia. É muito incentivado que até as mulheres, né, se tornem objeto de atração, né, a atração que é a força sexual, através da exposição dos seus dotes físicos. Então, nesse contexto, né, essa procura essa parceria que se estabelece somente nessas bases, ela não envolve energias de sentimentos. E nós vamos ver o que é que acontece. Antes disso, eu vou falar sobre as justificativas das ações. Então, a justificativa das ações baseadas em mitos sobre necessidades masculinas diz assim: de uma parte, se um homem estiver num relacionamento de parceria e estiver num relacionamento onde o contrato foi monogamia, a justificativa é de que, como as forças masculinas, as forças energéticas masculinas evidenciadas nesse homem são de expansão, então é justificado que ele saia e procure uma parceira quando se esgotar a sua atração física pelo parceiro. Então, esse é um mito, porque é um mito baseado em uma ideia de que nós, seres humanos, estamos todos ainda guiados e estamos dentro desse estágio. E que o que acontece com o instinto quando o instinto é satisfeito? Por que nós chamamos de amor de fome? A fome, ela ocorre como básico, na base está o nosso instinto de nutrição e preservação da espécie, no sentido da nutrição física. Quando nós comemos, o que acontece? Não temos mais fome. Então, uma vez saciado o instinto, ele se esvazia. Então, o que acontece quando uma relação, ela está baseada nesses valores, os valores da atração física, simplesmente, para a satisfação do desejo sexual, do impulso, da tensão sexual. Ele, quando não está amparado dentro, não evoluiu ainda, a atração se extingue. Uma vez saciado, uma vez que o objeto do desejo mude de forma, não mais provoque a atração, então acabou-se a relação. E muitos casais entram dentro da união matrimonial baseados nesses impulsos, né? E veio a mídia e alguns estudos científicos há pouco tempo atrás, e até fizeram um cálculo. Quanto tempo que um homem e uma mulher sentiriam aquela atração física intensa que leva à loucura de querer estar o tempo todo com o outro, e que depois na união monogâmica vai arrefecendo, e eles calcularam que em 5 anos a química que está baseada, a relação que está baseada só nessa química de atração, a química se extingue. Então não há mais a atração física, que era o único sustentáculo. Então, esse mito, por exemplo, de que o homem necessita, por ser homem, por ser do gênero masculino, ele necessita de ter muitas mulheres, porque é uma questão é uma questão da sua masculinidade
tem sim bases nos argumentos sobre o instinto. Qual é o instinto do masculino? E a fisiologia do homem é feita para isso. É fecundar tantas fêmeas quantas possível. Esse é o instinto no macho da espécie animal. Então, é o instinto de fecundação de múltiplas fêmeas. Só que nós usamos culturalmente esse mito simplesmente para justificar o impulso masculino não orientado ainda nesse estágio. Porque senão nós poderíamos argumentar também que o impulso feminino é acolher, é fazer o acolhimento. Então ela poderia também, se orientada por esse instinto, a recíproca seria verdadeira. Então o que acontece nas uniões baseadas simplesmente no amor de fome? Há um esvaziamento da relação. No instinto satisfeito, as energias se movem para outra direção. Então, o que acontece quando um casal se encontra e começa a se relacionar simplesmente baseado nessa orientação ou nessa base? Acontece, é da experiência relatada, isso é relatado, muito relatado nos consultórios, que quando a relação se estabelece somente nessas bases, por exemplo, depois que aconteceu o ato sexual, a troca de energias da sexualidade no plano físico, há um esvaziamento. E esse esvaziamento traz, é como comer quando se tem fome. Então traz um desinteresse, uma vontade de ir embora, uma não razão para estar os dois naquela situação de aconchego. E quando a mulher procurou uma relação e não se estabeleceu esse tipo de desenvolvimento, o tipo mais avançado de desenvolvimento, e ela se submete simplesmente a uma relação onde há uma troca sexual sem emoção, sem sentimento, sem o amor, geralmente o parceiro do sexo masculino, ao terminar a relação, sente uma vontade muito grande de ir embora. Ele não quer estar ali. Porque uma vez o instinto obedecido, não há mais razão para a permanência. Porque a fome se saciou. Então, quando há um desequilíbrio na procura, a mulher procura o amor e o homem procura a união sexual simplesmente para a sua satisfação instintual, há um grande desencontro e uma grande decepção. Isso que eu estou dizendo é muito importante porque as jovens, as mulheres solteiras de hoje em dia, têm sido incentivadas por muitas formas a procurar os seus parceiros em ambientes onde elas vão encontrar um parceiro que está nesse nível. Ele muitas vezes ele não está procurando uma troca afetiva de emoções, de sentimento, de amor. Não está procurando essa construção. Está procurando uma satisfação do seu impulso, do seu instinto sexual. O que acontece? Um grande desencontro e uma grande decepção depois. E um sentimento de vazio, de depressão. Em contrapartida, a gente ouve também, né, nesses dias em que acontecem os divórcios, as separações e tudo mais, a gente encontra os homens também que vêm muitas vezes no consultório, porque eles não têm outro lugar para falar de suas aspirações,
Homens que querem uniões estáveis, que querem encontrar uma parceria de amor, que têm as mesmas aspirações e os mesmos sonhos das mulheres. E eles saem e muitas vezes encontram aquelas possíveis parceiras nesses mesmos locais, e elas estão convictas de que vão atrair simplesmente de uma maneira, às vezes até agressiva, a mulher pode se tornar hoje em dia, procurando uma parceria sexual, na ilusão de que é isso que vai trazer a sua felicidade, porque uma vez tendo uma parceria sexual, o homem vai amá-la. E acontece que também esses seres do sexo masculino passam pelas suas grandes decepções e fazem os seus depoimentos do grande vazio que existe em seus corações quando não estão dentro de uma parceria de amor. Porque é somente no amor que nós encontramos a energia da união, da satisfação, da nutrição, da felicidade. Então, continuando, nesse tipo de relação, as polaridades do masculino e do feminino não se equilibram internamente. Porque numa união equilibrada, numa relação equilibrada, o homem tem uma predominância de energias masculinas que o levam a um ato de ação, de expansão. A mulher tem a predominância das energias de acolhimento. As energias de acolhimento da mulher nutrem e complementam o homem nas suas energias femininas. Elas trazem uma nutrição para esse lado que ele não tem ainda plenamente preponderante ou plenamente desenvolvido. Então há uma evolução, uma transformação. E os homens podem sentir aí no seu coração que quando tem uma relação de amor com uma mulher, como existe depois uma ternura, um sentimento até mesmo de gratidão, né? E muitos dizem que a emoção vem e há uma vontade até de chorar, de tanta gratidão nessa relação complementar. Por outro lado, a mulher, quando está numa relação equilibrada, ela tem a sua energia de acolhimento e sente e se complementa nas energias que lhe são passadas de energias de ação, energias de expansão. Então, após o ato de duas pessoas assim, que se complementam em suas polaridades, em suas diferenças, há um grande ânimo, há uma vontade de sair e de criar, há uma nutrição. E é feito por Deus para que nós nos sintamos plenos, felizes, atuantes, para que nós possamos ter forças para cumprir todas as tarefas da nossa encarnação. Então, é uma organização perfeita. O sexo nessa relação é só de descarrego de tensão energética. Não gera nutrição. O que acontece então? Acontece que no capítulo das relações dessa espécie há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas, onde é possível que um ser use o outro e não contribua nada para as necessidades da outra pessoa. Quem está falando isso é André Luiz, em Missionários da Luz. E ele ainda diz que o amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, que é como lixo, né? Como escondido. O amor não aflorou ainda.
Vamos para o nível 2, para o segundo estágio, onde há o predomínio de emoções e paixões. É o amor das carências afetivas. É a procura da união para satisfazer necessidades emocionais. É um grande engano nosso, proporcionado também muito pela mídia, né? Que o outro vai nos completar. Que a outra pessoa, eu sou tão tímido, preciso do meu lado alguém que seja extrovertido, né? É a procura da outra metade. Só que duas metades diferentes não fazem um inteiro, né? É um engano, é a procura do outro para se completar, para se preencher. Eu sinto um grande vazio se eu me apaixonar, se eu tiver alguém, se eu encontrar alguém, aí eu vou ser feliz. Uma grande ilusão, que é muito incentivada. Nós nos tornamos plenos e felizes, completos, e então nós podemos encontrar o outro e trocar da nossa completude, porque ninguém vai nos completar, porque é uma impossibilidade. A outra pessoa, o que ela possui de qualidades, não são as nossas qualidades. Então, ela possui essas qualidades, mas quando ela manifesta, se eu estou querendo que ele me dê, não há possibilidade, porque qualquer qualidade nesse terreno só pode ser desenvolvida por mim mesma. Então, eu busco a plenitude no outro e me desencanto, né? O que aconteceu aqui? Deixa-me ver. Isso aqui. Uhum. Então, nesse nível aqui, no predomínio das emoções e paixões, já há uma melhoria grande. Há uma predominância de energias psíquicas na parceria. O impulso sexual e todas as questões sexuais continuam. É um crescendo. Mas já há energias psíquicas, a atração já é psíquica. E é nesse tipo de relacionamento que estão as maiores situações de conflitos que nós vivemos emocionalmente nesse nosso estágio da humanidade. A maioria das relações afetivas sexuais se encontra nessas bases. Nas lembranças do passado, em que nós desenvolvemos, nós nos vitimizamos, e então nós, aqui, quando reencarnamos, atraímos um parceiro que é dominador. E aí nós vamos... Por que nós atraímos? Porque nesse desequilíbrio das nossas emoções, nós atraímos aquele parceiro para trabalharmos aquilo que ainda não se encontra equilibrado em nós. Então, não é uma questão de atrair para sofrer e se vitimizar novamente naquela parceria, seja o dominador, homem ou mulher, mas uma questão de encontrar que tipo de situações, que tipo de ações eu posso fazer para me tornar menos vítima? Que tipo de ações eu posso realizar para que eu seja menos dominador? Então, a sabedoria divina nos coloca exatamente naquelas parcerias onde as nossas carências afetivas vão se encontrar com aquelas carências do outro. E aí, para que nesse encontro nós façamos a nossa equilibração. E nesse predomínio das emoções, né, nós sentimos atração por qualidades energéticas que nos estão ausentes ou que são opostas a nós. O vulgo diz aí, os opostos se atraem, né? É verdade, mas um pensador da área da psicologia disse,
Os opostos se atraem, mas é muito difícil ficarem juntos. Exatamente porque quando nós temos atração pelo nosso oposto, é exatamente para trabalhar aquilo que está polarizado no outro. E essas relações são relações em que nós temos o nosso trabalho vivencial aqui. Porque são relações difíceis, são relações onde há desentendimentos, onde se nós não nos orientarmos para o amor, nós vamos ter consequências em termos de não querermos permanecer na relação, ou nos encontrarmos em separações. E acontece que quando a atração foi porque nós estamos nesse estágio evolutivo, se não trabalharmos as nossas questões, mudamos de parceiro, mas não mudamos de condição. Vamos encontrar e vamos atrair um parceiro que esteja naquela mesma situação, na situação de polaridade, de diferenças. Então, essas tarefas nesse tipo de relação, as tarefas são de resgate e de reajuste das forças internas. É uma relação para que haja equilibração da sexualidade pela força dos sentimentos. Então, como os sentimentos, eles nos sacodem muito, eles nos fazem sofrer, nós sofremos com sentimentos, eles são alertas que nos dizem, olhe, pare, o que é preciso equilibrar? O que eu preciso transmutar em mim para que haja uma maior harmonização dessa relação? Este é o trabalho da maioria de nós nos nossos relacionamentos, né? Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz: essas uniões supostamente infelizes, e ele explica porque ele usa o termo supostamente. Não é que nós não nos sintamos infelizes nessas relações, é que é uma suposição que a relação é infeliz, porque ela é a relação perfeita para nós naquele momento. É a relação que nos dará a oportunidade de transmutação, a oportunidade de modificação, né? Os parceiros são aqueles ideais para as tarefas do momento. Não existe tal coisa de que eu estou com o parceiro errado no momento errado. Nós estamos com o parceiro certo. Nós podemos estar nos sentindo infelizes. É porque nós estamos ali para trabalhar de alguma forma a nossa equilibração na relação. Nós recebemos quase sempre no companheiro ou companheira de vida íntima os reflexos de nós próprios. Que reflexos são esses? É na atração para aquela situação, o reflexo é das nossas necessidades. Daquilo, se nós estamos, eu usei um exemplo, poderia usar muitos, mas se a relação está desequilibrada por dominação, vitimização, é porque um precisa equilibrar a sua dominação e o outro a sua vitimização. Precisa então trabalhar para ser mais ativo, mais energético, mais expansivo, aquele que é a vítima, elaborar mais as suas energias masculinas, seja homem ou seja mulher. E aquele que é muito dominador precisa amenizar as suas energias de dominação, que a dominação é o desvio, é a polarização da energia masculina, que se torna invasiva, agressiva. Então, esse ser, seja homem ou seja mulher, precisa se desenvolver mais na sua energia feminina. Então, é assim que acontece
vai acontecendo a equilibração. Então, as possibilidades de insatisfação e desvio das tarefas planejadas acontecem nesse nível. Porque se o desequilíbrio continua e os membros da parceria não se equilibram, acontecem desvios, acontecem separações, acontecem os adultérios, acontecem as procuras ou as gravidezes que não são planejadas porque não estão dentro de uma programação de vida. E nós entramos agora então no terceiro estágio, que é o predomínio da harmonia cristã, o amor de comunhão. É quando a atração de qualidades energéticas é feita por afinidades. Há uma tendência à monogamia consciente. O homem e a mulher naturalmente se tornam monogâmicos quando encontram a união por afinidade. Nas afinidades há a satisfação. Então, há a possibilidade de uma monogamia consciente. O relacionamento se faz por trocas energéticas do amor e acontece a comunhão. Há o reajuste nas emoções expressas. Então, pode-se criar respeito, ternura, nutrição mútuas. Nesse sentido, toda afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para criar ligação ideal, a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem lindes. A amizade se desenvolve naturalmente no casal. O matrimônio nobre, revestido de ascendentes do respeito e da dignidade, é santuário de transfusão de hormônios, de forças restauradoras em que se harmonizam os que se amam, restabelecendo e mantendo os compromissos superiores, mediante os quais se alam em júbilo às províncias da felicidade. O amor da comunhão entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes da elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Para possuirmos essa ventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os nobres impulsos do espírito. Para colhermos júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo, não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte, nos diz André Luiz no livro Missionários da Luz. Essa questão nós vamos elaborar com mais profundidade as questões desses 3 níveis de relação, as questões das consequências na nossa próxima palestra, porque vamos falar dos relacionamentos, as suas consequências e as questões das leis de ação e reação. Então, dentro dos nossos objetivos, a mensagem era que nós víssemos que nos relacionamentos afetivos nós temos as opções dessa evolução. Se nos encontramos em um estágio ainda aquém, nós podemos trabalhar para que nos elevemos para o estágio seguinte. E nós podemos fazer isso, qualquer trabalho que seja, em quaisquer dos níveis de relação que nos encontremos agora. Nós podemos mudar a nossa vibração. E ao mudarmos a nossa vibração, nós mudamos de campo para atrair parceiros dentro daquele nível de vibração que nós desejamos.
na nossa próxima palestra, nós vamos falar das questões do amor com alma e do amor sem a alma, das consequências para o espírito, das situações pregressas que trouxeram essas consequências. E para que nós concluamos com essa ideia de que nós podemos, e é do nosso objetivo, levar amor para dentro das nossas relações. Nós vamos nos valer de novo daquela situação em que nós colocamos Maria de Magdala no final da nossa última palestra e vimos como ela foi alguém que residia, a sua alma residia nessas situações do amor simplesmente pelas atrações carnais, pelas emoções, pelas paixões. E ela conseguiu se redimir, ela conseguiu a sua redenção através da decisão do amor. E aquilo que nós colocávamos no final da nossa palestra anterior, aquele momento em que ela se encontra em particular com Jesus, precedeu em alguns dias a situação que nós vamos colocar agora, dessa mesma Maria de Magdala. Foi num dia em que Jesus se encontrava na cidade de Naim, e nessa cidade de Naim havia um rico, poderoso fariseu chamado Simão. E esse fariseu, de bastante riqueza, convidou Jesus para almoçar em sua casa. E Jesus aceitou. E lá estava Jesus quando, com esses amigos também, aquinhoados em fortuna e em posição na casa do fariseu Simão, quando chega, e diz o Evangelho, chega pelas costas de Jesus uma mulher e vem e se prostra e se joga aos seus pés. Era Maria de Magdala. E ela, então, traz consigo um vaso de cânfora, de óleo de cânfora. E com as suas lágrimas e o seu imenso amor, ela se joga aos pés de Jesus e lava os seus pés com as suas lágrimas. E enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E em seguida, carinhosamente passa o óleo de cânfora. E enquanto ela pratica esses gestos do amor que flui do seu coração, os fariseus e Simão se expressa da seguinte maneira: se esse mestre fosse mesmo um profeta, ele não estaria aí recebendo os carinhos de alguém de má vida, de uma pecadora. E Jesus ouve com os ouvidos da alma e chama Simão e diz: e disse a Simão o fariseu sobre a pecadora em Naim: seus pecados, seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. E antes dessa frase magnífica, ele diz a Simão: Simão, esta mulher praticou atos de amor que você não praticou quando eu adentrei a sua casa. Eu aqui entrei com os meus pés sujos, porque andava-se de sandália pelos caminhos poeirentos, e você não me ofereceu água para lavar meus pés. Ela, no entanto, lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Eu aqui estive e você não praticou um gesto de amor, no entanto, ela acarinhou os meus pés, acariciou meus pés e os lavou com óleo de cânfora. Então, como ela muito amou, os seus pecados lhe são perdoados.
Seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. O caminho do amor é o caminho da equilibração de toda a nossa vida. Que Jesus fique conosco.